que foi a Revolução Francesa? Ou melhor, o que foram as revoluções francesas? Se você está procurando um vídeo para entender tudo sobre essa, que é uma das mais famosas revoluções de toda a história, fica atento nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar tudo tintim por tintim, beleza? E olha só, fica até o final do vídeo, que lá eu vou fazer um resumão de tudo que eu vou contar aqui pra vocês. Outra coisa, se inscreve no canal aqui embaixo para ajudar a gente a chegar nos 4 milhões de seguidores. Então agora vamos começar o vídeo. Antes de mais nada, é muito importante que nós saibamos qual é o momento histórico que estávamos vivendo ali no final do século XVIII. Vocês devem lembrar do 14 de julho de 1789? Pois é, mas que momento era esse? Bom, lembremos que a Europa vivia o que nós chamamos do antigo regime europeu. Aquela idade moderna que fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. E essa idade moderna, esse antigo regime era marcado pelo absolutismo monárquico, pela sociedade aristocrática de privilégios, pelo mercantilismo com forte intervenção do Estado na economia. Esse é o contexto que nós temos. E aí, nesse século XVIII, nesse mesmo século onde vai eclodir a Revolução Francesa, nós tivemos um grande movimento filosófico, intelectual, chamado Iluminismo. Pois é, o século das luzes. E o que isso significa, hein? Galera, isso significa que vários pensadores da época vão começar a criticar, questionar as bases desse antigo regime. E é exatamente se utilizando dessas ideias que uma crescente burguesia, com apoio da massa, vão protagonizar uma série de revoluções, começando pela França e depois partindo para o restante da Europa. Pessoal, agora nesse segundo momento, nesse segundo tópico do nosso plantão, nós vamos entender os motivos que levaram a França a tal fenômeno, a tal movimento revolucionário. E aí eu tenho que dizer para vocês uma coisa, a França vivia uma grave crise. Tudo bem que você devia imaginar que estava em crise, né? Uma revolução estourou, tá bem. Mas eu quero que você imagine que é uma crise completa, né? O Alberto Sobourg, que é um grande catedrático, um dos maiores nomes do assunto, ele diz que a Revolução Francesa foi uma revolução da fome. E sim, é verdade. Os camponeses passavam fome, os trabalhadores urbanos passavam fome, e isso é uma conjuntura de uma grande crise econômica. Nós temos uma crise agrícola, nós temos crise industrial, manufatureira, nós temos guerras infrutíferas que levaram a França a gastar o dinheiro que tinha e o dinheiro que não tinha. Eu quero lembrar vocês que os franceses se envolveram na guerra de independência dos Estados Unidos da América. Imagine um Estado já completamente endividado, se envolvendo numa guerra. Por quê? Porque tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para os ingleses, precisavam se vingar dos ingleses. Pois é, olha no que deu. E aí tem uma crise econômica que leva a uma crise social gravíssima e pressiona o Estado absolutista. Estado absolutista esse de Luís XVI, que era extremamente perdulário. Ainda tem isso. Olha, o pessoal bota muito na conta de Maria Antonieta. Porque Maria Antonieta gastava isso, Maria Antonieta gastava aquilo. Mas, gente, não vamos colocar na conta da rainha os altos gastos do Estado francês, os altos gastos da corte francesa. Eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês isso. É um cenário de grave crise. O terceiro estado está sobrecarregado, afinal de contas, só eles pagavam impostos. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, agarrados nos seus privilégios. Mas isso não vai durar para sempre. Bom, pessoal, então agora nesse terceiro tópico, nós vamos falar o quê? Das assembleias da Revolução Francesa. Mas gente, que assembleias são essas? Ora, eu falei para vocês, a crise estava generalizada. A população, uma inflação gigante, a população passando fome, o rei extremamente questionado, a rainha, já falei. E aí o que acontece? Ora, o rei tem que fazer alguma coisa. Luís XVI então vai convocar primeiro a chamada Assembleia dos Notáveis. Vai chamar ali os representantes do primeiro estado, do segundo estado, vai falar para eles, olha, precisamos achar uma solução. Mas e aí? Aí cada ministro da economia que ia lá falava o seguinte, não tem outra solução, precisamos taxar o primeiro e o segundo estado. É o quê?
Cobrar impostos do primeiro e segundo estado? Nem pensar. Imaginem a revolta, Gente, ocorre o que a gente chama de uma reação aristocrática. Pressionam Luís XVI e derrubam todos os ministros. E agora? Fazer o quê? O rei não tem o que fazer. O que ele vai fazer? Convocar a reunião dos Estados Gerais. É mais ou menos o seguinte. Bom, já que vocês não deixam eu fazer o que eu poderia, eu vou entregar nas mãos de vocês a decisão. E aí ocorre a famosa reunião dos Estados Gerais. Representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado vão agora discutir mudanças para a França. Mas tem um problema. O voto é por estado. Primeiro estado tem um voto, segundo estado tem um voto, terceiro estado tem um voto. Não ia mudar nada, né? O terceiro estado ia perder sempre. E eles pedem, Luís XVI, queremos mais deputados e queremos o voto por deputado. E o rei fica empurrando, olha, veja bem, não sei. E é neste momento, turma, que o terceiro estado então se separa dos demais estados e se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. Sim, este é o início da Revolução Francesa. Mas aí você está me perguntando, e a tomada da Bastilha? E a queda da Bastilha? Sim, isso é uma consequência desse movimento, deste momento. A população invade a Bastilha, uma antiga prisão do antigo regime, e destrói a Bastilha. É um símbolo do início da Revolução Francesa. Derrubar o antigo símbolo do antigo regime era para os franceses o verdadeiro início da Revolução. E aí, galera, estão entendendo tudo, hein? Tem alguma dúvida? Se tem dúvida, manda aqui nos comentários, pode perguntar tudinho, a gente responde. E agora? Agora vamos para o quarto tópico. Tcharam! Vamos lá, pessoal, agora a gente vai falar sobre a Revolução como um todo. Na verdade, vamos dividir esse processo em 3 fases, tudo bem? A primeira fase é a fase que vai ser liderada ali pela chamada alta burguesia girondina, ou os girondinos. Tá? Eu sei que vocês sabem daquela bandeira tricolor muito bonita, né? O azul, branco, vermelho, simbolizando liberdade, igualdade, fraternidade. Só toma cuidado. A gente está falando que é uma fase controlada, liderada pela alta burguesia francesa. Também não querem, assim, tanta igualdade, tanta liberdade. Leiam agora a ideia de igualdade como igualdade perante a lei. Sim, porque uma das grandes preocupações da burguesia, que eram a liderança aí do terceiro estado, essa liderança política, era estabelecer uma igualdade perante a lei, acabar com os privilégios da aristocracia. Perfeito? Mas, por exemplo, o voto censitário foi mantido, o direito à propriedade privada foi mantido, entenderam? Mas, de repente, algo vai mudar os rumos da Revolução. Sim! O rei Luís XVI e sua família vão tentar fugir e serão presos na fronteira. Tcharam! Pois é, isso vai levar a um processo de julgamento de Luís XVI e vai rivalizar os girondinos, a alta burguesia, e os jacobinos, a pequena burguesia, que vão dizer que o rei, na verdade, é um traidor e deveria ser julgado e condenado. E é exatamente isso que vai acontecer. Sim, Luís XVI será condenado e será guilhotinado. Uma nova fase se inicia, a segunda fase da Revolução, liderada agora pelos jacobinos. É a Convenção Nacional. Le roi est mort! Vive la République! O rei estava morto. Os franceses viverão a sua república. E esse período jacobino é um período mais popular, com mais conquistas populares, como, por exemplo, o sufrágio universal masculino, a distribuição de terras, uma espécie de reforma agrária. Mas nem tudo foi flores nesse período. Maximilien Robespierre, o líder jacobino, vai estabelecer uma ditadura. Sim, uma ditadura para combater a contra-revolução e vai guilhotinar milhares de pessoas. É o terror jacobino. Vão ficar enfraquecidos e vão sofrer um golpe. A alta burguesia retornará na terceira fase da Revolução, o Diretório, que eu vou explicar agora no próximo tópico. Bom, pessoal, vocês devem imaginar o clima de instabilidade que não ficou com esse bando de gente sendo guilhotinada. Caramba, era todo mundo perdendo a cabeça, a Praça da Revolução era sangue, sangue, sangue todo dia. Pois é, por mais que tenha sido um período de algumas conquistas muito significativas no processo revolucionário, Robespierre passou de todos os limites e acabou que a população sentia medo. Medo, essa é a verdade.
Então, o golpe do 9 Termidor, a reação termidoriana, derruba os jacobinos do poder e coloca os girondinos novamente. Pois é o período do Diretório. Há ali uma clara tentativa dessa alta burguesia de retomar uma estabilidade política para, quem sabe, ver a França recuperar o seu crescimento econômico. Mas não conseguiram. Gente, eram as coligações europeias, afinal de contas, Áustria, Prússia, Rússia se uniam para tentar derrubar o governo revolucionário. Medo do chamado efeito dominó. Medo que essa revolução de característica burguesa invadisse seus territórios também. Tem isso. Revoltas internas, revoltas monarquistas, revoltas de jacobinos, a conspiração dos iguais de Graco-Babef. Pois é, esse clima de instabilidade levou parte dessa alta burguesia a apoiar um novo golpe. Mais um golpe dentro desse processo. Entendeu por que são as revoluções francesas? Mas vamos lá. Gente, um jovem e prestigioso general francês chamado Napoleão Bonaparte. Sim, é o golpe do 18 Brumário. E agora fica a pergunta. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, o início do período napoleônico, nós temos o fim da Revolução Francesa? Me lembro como se fosse hoje. Napoleão Bonaparte pôs a mão no meu ombro e falou: Belisari, a Revolução Francesa acabou. Mas aí você pensa, ele disse então que os ideais liberais, o iluminismo, tudo aquilo tinha acabado? Não. O que Napoleão queria dizer é que aqueles 10 anos, de 1789 a 1799, de instabilidade política e de crise econômica, estes tinham acabado. E começava agora uma nova fase, o consulado liderado por Napoleão. Mas isso são cenas de um próximo capítulo, porque agora no próximo tópico eu vou falar para vocês sobre o legado dessa Revolução Francesa, não só para a Europa, mas para o mundo ocidental. Galera, fica muito atento, porque a Revolução Francesa, por mais que não tenha sido a primeira revolução burguesa da história, se nós pensarmos, 100 anos antes, os ingleses fizeram uma grande revolução. Não é verdade? A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, estabeleceram a monarquia parlamentar. Mas é uma revolução que ficou muito restrita à Inglaterra. O que os franceses fizeram no final do século XVIII foi uma revolução que acabou influenciando outras várias revoluções liberais, burguesas, de inspiração iluminista na Europa e no mundo. Olha, rapidamente aqui eu posso lembrar para vocês das grandes revoluções de 1820, 1830, 1848. Podemos falar inclusive de movimentos aqui na América. A independência do Brasil, a independência da América Espanhola, a própria Revolução do Haiti. Todas elas, de alguma forma, trazem sim a influência da Revolução Francesa, dos ideais da Revolução Francesa e principalmente das ideias liberais iluministas. Então não é à toa que a Revolução Francesa de 1789, que vocês estudam desde pequenininho, ela acaba balizando, ou seja, marcando o início da Idade Contemporânea. É isso mesmo. A superação da Idade Moderna, o fim do antigo regime e o início dos tempos que nós vivemos hoje. Afinal, ainda estamos na Idade Contemporânea. Se liga no resumão agora então da Revolução Francesa, hein? Primeiro, temos que lembrar do ambiente da Europa, o antigo regime europeu, o absolutismo monárquico, sociedade aristocrática de privilégios, o mercantilismo, a forte influência da igreja e o movimento iluminista. Aquelas ideias liberais que vão influenciar os movimentos revolucionários não só na França, mas no mundo ocidental a partir do século XIX. Perfeito? E os franceses? Os franceses vivendo uma grave crise política, econômica, social. O rei então convoca as reuniões lá, as assembleias, e o terceiro estado, seus representantes, começam a revolução preparando uma constituição para a França. Sim, fazer uma constituição naquela época era um ato revolucionário. A população invade a Bastilha, derruba, destrói a Bastilha, os camponeses fazem grandes revoltas no campo. Mas a primeira fase, lembre-se, controlada pela alta burguesia girondina
e medidas bastante moderadas. Na segunda fase, os jacobinos e medidas mais populares. Mas vem a radicalização, a guilhotina, é ou não é? E milhares de pessoas mortas com a liderança de Maximilien Robespierre. Então, os jacobinos são derrubados e os girondinos voltam na terceira fase, o diretório. Pois é, mas a instabilidade continua. E aí, então, parte dessa alta burguesia vai apoiar mais um golpe. A ascensão de Napoleão Bonaparte. E este, sim, vai conseguir restabelecer a estabilidade política e vai desenvolver a França economicamente. Podemos falar até que houve uma revolução industrial na França no início do século XIX. Beleza? E não se esqueçam, em hipótese alguma, do grande legado dessa revolução, da influência da revolução liberal burguesa que os franceses fizeram, não só para a Europa, mas para a América, para o mundo ocidental. O mundo nunca mais será o mesmo. Afinal de contas, não é à toa que nós começamos ou decidimos historiograficamente que a partir deste fenômeno começamos com a Idade Contemporânea. Gostaram? É isso! Então se liga porque eu prometi pra vocês que ia ter um resumão no final, então fica atento pro print de tela que vai acontecer agora! Então não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar e assinar o sininho para receber as notificações. E outra coisa, no link aqui, ó, na descrição desse vídeo tem um link para você assinar o Descomplica com desconto e ter acesso a milhares de aulas completinhas. E hoje eu vou ficando por aqui, mas em breve eu estou de volta com mais plantões, mais revoluções. Valeu, galera! Beijo! Fala, galera! E aí, já compartilhou nosso vídeo com teus amigos? Ainda não? Que isso? Então vai lá no botãozinho de compartilhar e manda brasa! E agora se prepara para o nosso próximo vídeo que vai começar agora, aqui do lado.